Uma técnica para vocês que eu uso aqui. Tem alguns vídeos que já ensinam no YouTube, mas tem muita gente que fica confusa na hora de executar, certo? Essa minha imagem aqui, ela ocupa quase toda a minha folha. Então, se eu fosse fazer o print and cut normal, com as marcas de registro, né, como o Silhouette Studio, ele manda nós fazermos, observem que eu não conseguiria, porque a minha marquinha de registro ia ficar em cima da minha imagem. Então, na hora de eu mandar fazer a leitura para configurar o corte, ia dar erro, certo? Então, eu não faço as marcas de registro, eu deixo sem as marquinhas de registro, deixo desativado. E o que eu vou usar para configurar este meu corte são essas marquinhas aqui que eu fiz. Eu fiz umas linhazinhas em L, né? E deixei cada uma de uma cor, certo? A minha imagem que eu realmente quero cortar, eu fiz aqui a minha linha de corte, deixei na cor vermelha, por onde eu quero que corte, tá? Observem que aqui eu ocupo quase toda a minha margem de corte, né? Então, tentem centralizar essa imagem no meio da folha, porque a gente vai precisar depois fazer movimentos dentro do arquivo para configurar, certo? Então, por exemplo, assim, eu vou mandar ela cortar, a minha máquina cortar, e eu vou mandar ela cortar só essa primeira linhazinha aqui. E aí eu vou ver como que o corte vai sair lá na máquina. Por exemplo, se ela cortar essa linhazinha aqui, o corte dela sair aqui mais para a esquerda e mais abaixo, eu vou mexer o meu arquivo inteiro, certo? Eu vou selecionar tudo aqui e vou fazer o que com o meu arquivo? Vou fazer ao contrário. Se o corte saiu mais para a esquerda, eu vou puxar o meu arquivo para a direita. Então, eu venho com o mouse e, né, com as setas do teclado e faço 1, 2, de repente, de quantos milímetros deu lá. Se ele lá saiu o corte mais abaixo da minha linhazinha aqui, eu vou fazer o quê? Vou levantar a imagem. Então, vou 1, 2. Tem que se atentar, porque quando a gente faz essa movimentação, muitas vezes a gente traz o arquivo para cá, vai acabando trazendo o arquivo para cá. Se a nossa linha de corte sair para fora aqui, a máquina não vai cortar, tá bom? Então, dependendo se você precisa que seja muito exatamente certo corte aqui, às vezes dependendo do arquivo que a gente está fazendo, não tem problema se não sair aqui corretamente ou se cortar um pouquinho a mais, mas dependendo se você precisa que seja com o tamanho correto, então se atentem a isso e tentem fazer o arquivo um pouquinho menor do que esse tamanho que a gente tem para não correr o risco de na hora da gente fazer essa movimentação sair errado, ok? Então lembrando, toda a movimentação que a gente vai fazer, a gente não vai movimentar a base. A gente vai selecionar todo o arquivo e vai movimentar ele de um lado para outro, de acordo com que saiu o nosso corte lá, tá bom? Eu vou mostrar para vocês lá na Silhouette certinho como que foi feito o corte e volto aqui para mostrar, tá? Nós vamos recortar por linhas. Observe que aqui estão todas as minhas linhas e eu vou deixar, né, desmarcado todas, tá? Somente a que eu quero que corte primeiro, que é esta vermelhinha aqui, tá bom? Vou colocar a minha base na máquina, tá? Aqui. Vou colocar a minha base lá na máquina e vou enviar para o corte, ok? Bom, aqui tá o meu arquivo que eu vou pedir para cortar, tá? Eu tô gravando com o celular aqui para vocês poderem ver melhor, então vocês me desculpem se tremer um pouquinho aqui, tá bom? Então, aqui estão as minhas linhazinhas, tá? E vamos botar lá, vou lá mandar ela cortar pra gente ver como que vai ficar, tá bom? Pronto. Ela vai fazer o corte lá, naquela linhazinha indicada, tá? Vou mostrar pra vocês como saiu o meu corte. Deixa ela focar. Conseguem ver que ele não saiu direitinho em cima? Tá vendo? Ele saiu um pouquinho a mais para
à direita. E aqui, nesse alinhamento, saiu certinho, tanto que a gente não consegue ver o corte. Ele tá bem em cima da linha mesmo. Vou ver se eu consigo soltar a folha aqui um pouquinho pra mostrar pra vocês. Esse aqui tá difícil de focar. Olha lá, percebem agora que ficou bem em cima mesmo, tá vendo? Então, eu vou lá pro estúdio e vou fazer o quê? Sempre ao contrário. Se o meu corte saiu mais para a direita, eu vou puxar todo esse arquivo com os teclados do computador mais para a esquerda, tá? Aqui na altura, eu não vou nem subir nem abaixar, porque saiu certinho, então não vou precisar mexer aqui, ok? Vou lá mostrar para vocês lá. Vou fazer o quê? Vou selecionar todo esse meu arquivo e como eu mostrei para vocês lá, o meu corte saiu mais aqui à direita. Então, o que que eu tenho que fazer? Selecionar tudo isso e com os tecladinhos do computador, né? Eu vou puxar ele um pouquinho para a esquerda. Então, eu vou puxar, vou dar um ponto só, uma puxadinha. Pronto. Vou desmarcar a opção marrom e vou marcar a minha próxima opção, que é a corzinha laranja. Vou enviar para o corte. Olha, aqui ele já fez o corte e observem que a gente não consegue enxergar a marca de corte porque ficou bem em cima da corzinha laranja, tá? Vocês desculpem, tá meio desfocado, mas é que o celular não está ajudando muito aqui, tá bom? Mas vocês conseguem perceber que aqui tem a diferença. Lá no primeiro a gente consegue ver a linha de corte no papel, né, na parte branca, e aqui a gente já não consegue ver mais, tá? Então, observem só, eu não mexi base, gente, mexe só lá no estúdio o arquivo, ok? Aqui, pra mim, tá perfeito do jeito que saiu. O que que eu faço agora? Vou voltar pro meu estúdio, vou desmarcar a opção laranja e vou mandar ele cortar o meu arquivo que tá com vermelho. Corte, desmarco aqui, marco a opção vermelha, vejo se para mim, as minhas configurações de corte estão todas boas, se tá suficiente para cortar o meu material, eu dou um ok, certo? E vou enviar para o corte para fazer o corte. Enquanto ele vai cortar, eu vou mostrar lá para vocês o corte, como vai ficar. Aqui, ó, ela já fez o corte, ela terminou o corte, tá? Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Observem que aqui nesse meu corte teve uma pequena diferença. Tá vendo aonde saiu o corte e onde tá a minha imagem acabando aqui? Mas se a gente for seguindo a linha, vocês vão conseguir observar que aqui saiu certinho. Aqui, tá vendo? Praticamente certinho. Por que que deu essa diferença aqui na hora de cortar? Provavelmente, a minha impressora, na hora que ela puxou, ela deve ter entortado um pouquinho a folha, e a imagem, por mais que a gente, às vezes, olhando daqui, não perceba tanto, ela deu essa, na hora de imprimir, fez essa diferençazinha aqui. Então, na hora do corte, vai dar essa diferença. Então, é muito importante tomar cuidado com isso, tá? Na hora de imprimir, deixar bem certinho para não acontecer. Essa questão de puxar torto acontece muitas vezes quando a nossa impressora puxa e ela não consegue puxar de primeiro, ou a gente tem que ir lá com a mãozinha e dar uma força e empurrar para ela, né? A minha impressora, ela é uma Epson L395, não dá problema para puxar o offset 240, mas aqui eu estava imprimindo em fotográfico mate. O fotográfico mate, ela puxa super bem, mas quando vai imprimir o verso, que o meu verso aqui, tá? Meu verso aqui, ela começou a dar uma engasgadinha. Então, esses aqui, eu tinha impresso alguns, eu imprimi esse extra aqui para mostrar para vocês. Na hora que eu fui imprimir, ela não puxou. E já estava impresso o verso, então na hora de imprimir a frente, ela deu uma engasgada e depois ela conseguiu puxar na segunda vez, mas provavelmente ela deve ter puxado torto, entortou na hora da impressão. Tá torto que vocês podem olhar aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Que a cor da joaninha aqui tá, ó, saiu aqui, que na hora de passar o carrinho, tá vendo? Olha aqui como que tá essa joaninha, perfeitinha. E essa aqui, vocês percebem que a cor... Percebem que a cor tá diferente. Desculpa que desfocou e eu acabei... Tá vendo? Aqui a gente percebe aqui, ó, pela bandeirinha aqui, ó, a cor da bandeirinha aqui no final. A gente percebe que o carrinho passou
2 vezes e passou errado, porque provavelmente ela deu essa diferença na hora lá da máquina, tá bom? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham conseguido entender direitinho como é que funciona esse corte com essas marquinhas aqui, tá bom? Qualquer dúvida é só me perguntar, tá? Espero que ajude a vocês aí nos trabalhinhos de vocês para fazer esse print cut quando a gente precisa ocupar mais espaço da página, né? O melhor mesmo seria, o ideal é que a gente tivesse uma impressora tamanho A3 para poder fazer as impressões em tamanhos maiores e não precisar de tantos artifícios, mas enquanto a gente não tem, a gente vai dando um jeitinho. Uma informação importante que eu queria acrescentar para vocês é o seguinte: toda vez que você cortou esse arquivo, eu vou pôr a próxima folha, você sempre volta e manda cortar o primeiro de novo para ter certeza como saiu. Por quê? Esse aqui você cortou num alinhamento aqui, então a minha base está alinhada de um jeito aqui e tal. Quando eu colocar a segunda folha, nem sempre eu vou conseguir colocar milimetricamente igualzinho tá aqui. Então, às vezes, 1 milímetro a mais para a esquerda ou para a direita vai fazer diferença no corte. Então, toda vez que você colocar uma folha nova para cortar, você manda cortar primeiro aqui, para você ter certeza que tá certo, ou se precisar mexer, você mexe lá. Não esqueçam, não mexe base, você vai mexer todo esse arquivo dentro do estúdio, tá bom? Movimenta com os tecladinhos para movimentar devagarzinho, tá? Então, é como se fosse marca de registro mesmo. Toda vez que a gente põe uma folha, a gente tem que mandar para a Silhouette, ela vai ler a marca de registro e vai cortar. É a mesma coisa aqui, não tem a marca de registros. Marca de registro aqui é uma marca como se fosse manual, né? Então, você tem que toda vez fazer o cortezinho para ter certeza que está em cima aqui. Eu fiz aqui embaixo, mas se o seu arquivo vier até aqui embaixo, você pode fazer nas laterais, você pode deixar um espaço fazer aqui na lateral. Eu faço bastante aqui, mas tem gente que só faz 2, 3, tem gente que faz em forma de X. Aí você faz como melhor te adapta. Ah, lembre-se, na hora de pôr para imprimir essa linha aqui, vocês coloquem a espessura da linha, tá? A minha aqui, se eu não me engano, tá com 1,5. Se você só fizer a linha e deixar ela com espessura 0, na hora que você imprimir o seu arquivo, não vai sair a linha impressa aqui, tá? Muito importante isso. Nós só vamos colocar a espessura aqui. Na linha de corte, a gente deixa 0 porque a gente não quer que imprima, tá bom? Beijo, tchau, tchau. Meninas, eu voltei aqui só para mostrar para vocês aqui com o celular, para mostrar para vocês o seguinte, para não ter dúvidas, tá? Sobre movimentação. Eu seleciono todo o meu arquivo, né? No caso, vamos supor lá que eu tivesse feito a marquinha lá no marronzinho, tá? E eu vou vir aqui, ó, nos tecladinhos do mouse aqui, nessas setinhas aqui, e vou movimentar, tá vendo? Ó, vou dar um clique aqui, vou mostrar pra vocês, ó. Eu selecionei tudo e dei um clique. Estão vendo? É bem suave, tá? Não se esqueça, seleciona todo o seu arquivo, tá? E movimenta ele, tá bom? Com as teclinhas aqui, ó. Ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima ou para baixo, dependendo de como ficou o seu corte. Lembrando que sempre, para o corte encaixar certinho, é sempre ao contrário do que a impressora cortou. Se o seu corte saiu mais para a direita da linha, você puxa para a esquerda. Se saiu para cima, você puxa para baixo, tá bom?